Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui nessa aula, parabéns porque você está dispondo do seu tempo e seja muito acolhida nesse momento, nessa nossa aula, que vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas. Deixa eu me apresentar antes de mais nada, olha só, vou pôr meu nome aqui, ó. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou gestora pedagógica, terapeuta comportamental, arquiteta e professora. Sou professora de História da Arte do Ensino Médio e eu gostaria muito que você se sentisse em casa, porque aqui estamos conversando de uma forma que eu sei exatamente a sua realidade. Então vamos lá, vamos para essa aula, porque eu tenho um objetivo e eu quero compartilhar o meu objetivo com você, professora. O meu objetivo é ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema da nossa aula de hoje é esse aqui: não estou rendendo. Não estou rendendo como eu gostaria de render, porque muitas coisas estão acontecendo aí que estão abalando muitas vezes, né, o nosso emocional. A saúde mental dos professores tem sido de extrema preocupação. Por quê? Porque depois da pandemia, Covid 2019, nós tivemos um aumento dos nossos transtornos mentais envolvendo professores. Então, um levantamento feito pela Nova Escola em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, feito em 2022, apontou que 21,5% dos nossos professores avaliam a sua saúde mental como ruim ou muito ruim. E isso agravou ainda mais na pandemia, subindo esse índice para 30%. E desses 30% está lá no topo das queixas a seguinte questão: 60% desses professores sentem que estão com sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. E isso nós comentamos já na nossa aula passada. E 48% dizem que estão com baixo rendimento e cansaço excessivo. E 41% com dificuldade de dormir e outras dificuldades, como dificuldade de socialização, isolamento e sensação permanente de tristeza. Então, como nós começamos na aula passada falando sobre essas questões intensas e frequentes, né, de ansiedade, vai lá e assiste, porque lá eu abordei especificamente a diferença de ansiedade e desses sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, para que você possa absorver esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o baixo rendimento e o cansaço. O que é esse baixo rendimento, essa baixa produtividade, o porquê que nós estamos assim? Aí deixa eu falar uma coisa, fazer uma pergunta aqui para você, professora. E já vou começar então. Vai anotando, se você quiser anotar essa pergunta, para que você possa responder e pensar também sobre ela. Você sabia que estar ocupado é diferente de estar produzindo? Você sabia disso, professora? Estar ocupada é diferente de estar produzindo? Que a vida da professora é ocupada? Isso eu sei, você sabe, né? Porque antes de ir para a escola, nós já estamos com a nossa cabeça conectada naquilo que nós planejamos no dia anterior ou na semana anterior para aquela aula, e aí nós vamos, damos aula, nos ocupamos, e aí temos provas para fazer, trabalhos para fazer, eventos para pensar, trabalhos para corrigir, e assim vamos. Nós nos ocupamos muito com aquilo que fazemos. E isso eu sei porque vivo isso, você sabe porque você vive isso também. Mas a gente não vai discutir essa nossa ocupação. Nós vamos discutir agora e conversar agora sobre você estar sendo produtiva. Você é uma professora ocupada ou é uma professora produtiva? Ai, 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 qual é a diferença disso, né? Sempre que nós estamos falando de baixo rendimento escolar, aquele aluno tem um baixo rendimento escolar, aquele aluno ele tem, nós sempre vamos olhar para o aluno, mas a pergunta tem que voltar para nós também. Quantas e quantas vezes eu tenho ouvido professora
falando que estão batalham todos os dias para ficar em pé, mas assim, estão lá, mas a sua produtividade, sente que a sua produtividade está caindo, apesar de fazer as mesmas coisas, apesar de se esforçar o mesmo tanto, mas hoje não consegue mais dar conta e se sente menos produtiva do que se sentia antes. E isso é alarmante, porque isso mexe com as nossas emoções. Então, o seu rendimento no trabalho está caindo. E pior, professora, não é só o seu rendimento no trabalho que está caindo. Você vê cair também o seu rendimento com o seu cônjuge. Você vê cair também o seu rendimento como mãe. Você vê também cair o seu rendimento com amigas. Como pessoa, você vê o seu rendimento caindo. E aí você se pergunta, mas o que está acontecendo comigo? Será que são os hormônios? O que está acontecendo comigo? Será que é excesso de atividade? Será que é tecnologia? Será que é falta de organização? O que está acontecendo comigo? Vamos conversar um pouco então, para a gente poder entender aquilo que tem acontecido com as nossas vidas. Porque produtividade é uma relação entre esforço e resultado, tá? Produtividade é uma relação entre esforço e resultado. Guarda isso, tá? Esforço e resultado, isso tem a relação em produtividade. E aí a baixa produtividade tem diversas causas. A baixa produtividade pode ter, sim, causas físicas, né? Mas ela também pode ter cobranças em excesso, isso faz com que a nossa produtividade abaixe, desgaste físico e emocional, isso também faz com que a nossa produtividade abaixe, desmotivação, desorganização, falhas na comunicação, falta de treinamento. Então, e a nossa insatisfação profissional, isso também causa baixa na produtividade. São vários os fatores, mas nós precisamos olhar, estar atentas e entender o quanto isso tem afetado a minha vida. Porque, fala a verdade, professora, não tem nada mais importante na sua vida do que você mesma. Não tem nada mais importante na sua vida do que a sua própria vida. Então, quando a baixa produtividade começa a realmente nos afetar, temos que estar atentas a isso. O que está acontecendo? Que o meu esforço, o meu resultado não estão condizentes com a minha produtividade. É cobrança em excesso, é desgaste físico ou emocional, é desmotivação, desorganização, falhas na comunicação, falta de treinamento, insatisfação profissional? O que é que tem trazido isso? Então, para a gente poder deixar isso aqui bem prático e bem didático, vamos verificar como é que está o seu nível de produtividade de uma forma gráfica, tá? E aí você se encaixa aqui conforme você achar melhor e mais real na tua vida. Eu vou pegar o exemplo do autor Jerônimo Telmi, que ele incansavelmente estuda sobre esse tema de produtividade e ele traz 4 perfis aqui. E eu vou fazer esse gráfico aqui para a gente poder entender. Aqui a gente tem tempo, tá? Aqui a gente tem o tempo. E aqui nós temos o resultado. Certo? Então, esse aqui é um gráfico. Eu gosto muito de gráficos, porque gráficos deixam, né, o nosso aprendizado mais visível. Então, aqui eu tenho, deixa eu até mudar de caneta, porque o professor também, né? O professor também gosta de caneta colorida. Então, aqui mais tempo, aqui é menos tempo. Aqui é menos resultado, aqui é mais resultado, certo? E eu vou dividir agora esse gráfico em 4 quadrantes. E aí você vai se encaixar em um desses quadrantes, tá? Vamos dividir aqui em 4 quadrantes, certo? 4 quadrantes aqui, tranquilo? Então, vamos lá. O que acontece e como nós podemos nos enxergar dentro daquilo que nós entendemos como produtividade e como nós estamos lidando com o nosso dia a dia hoje? Aqui, quando eu tenho uma vida vazia, isso aqui é vida vazia. Eu tenho muito tempo e eu não tenho nenhum
resultado. Então, isso é uma vida vazia. Eu tenho muito tempo e eu não tenho nenhum resultado. As pessoas que têm, de acordo com Jerônimo Thelma, ele coloca assim, as pessoas que têm muito tempo, tempo livre, mas não têm resultado nenhum ou resultado daqueles que gostariam, têm uma vida aparentemente boa, mas à medida que o tempo vai passando, começam a se sentir frustradas, envergonhadas, por ver outras pessoas evoluírem e ela ficando parada no tempo. Então isso é uma vida vazia, aonde eu vou me frustrando. Por quê? Porque eu tenho muito tempo, mas eu não tenho resultado nenhum. Tá? Uma outra característica aqui que ele coloca é o nosso famoso o nosso famoso arrastador de pedras. Aquele arrastador de pedras, o arrastador de pedras, aonde ele tem bons resultados, ele tem resultados, mas ele não tem tempo nenhum. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele tem resultado, mas ele não tem tempo. Então, pessoas que vivem com essa sensação de ter resultados, mas não tem tempo, são pessoas que vão se arrepender depois. Por quê? Porque elas se prendem no trabalho, tá? E tem tanto trabalho para desenvolver que elas não dão atenção para a sua própria saúde, não veem o filho crescer, não veem a vida passar e costumam ainda a usar a desculpa do amor pela sua própria família para justificar a ausência em casa e a falta de cuidado com a própria saúde em prol do trabalho que não tem fim. Esses são os arrastadores de pedra. São pessoas que têm resultado, mas não têm tempo nenhum. E aí, um outro perfil é essa pessoa aqui, olha só. É essa pessoa aqui, a pessoa ocupada. A pessoa ocupada, vou pôr aqui, a pessoa ocupada é aquela que não tem resultado, e também não tem tempo. Não tem tempo. Não tem resultado e não tem tempo. Os dois aqui são negativos. Não tem resultado e não tem tempo. Então, o ocupado é aquela pessoa sem resultado e sem tempo. Passa o dia se ocupando sem, de fato, produzir o que é necessário para construir uma história que depois dê orgulho para ele mesmo e para os seus queridos. Em geral, são pessoas frustradas que dizem não entender o que falta para conseguirem ter sucesso na vida. Elas têm a sensação de que trabalham muito, mas se olhar de perto, elas apenas passam dia após dia se ocupando, sem realmente produzir o necessário. Ou até são pessoas que trabalham muito, mas estão distantes dos seus objetivos e sonhos. Então, são pessoas frustradas porque não veem o resultado que gostariam e também não têm tempo. Não tem tempo. Esses são os ocupados. E aí, nós temos o último quadrante. Que é o último quadrante? O último quadrante é o quadrante mais gostoso, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse é o quadrante do realizador. Esse é o quadrante do realizador. Que o quadrante do realizador, essa pessoa tem resultado, e essa pessoa também tem tempo. Tem resultado e tempo. Então, tem resultado e tem tempo. É aquele que tem tempo de fazer também o que ama na vida e ainda consegue realizar tudo aquilo que precisa para poder se sentir realizado e feliz. Então, ser um realizador não diz respeito ao trabalho apenas. Você tira férias e se você passa o tempo todo das suas férias mexendo no celular, você também não está sendo um realizador.
Por quê? Porque enquanto seus filhos estão lá te chamando para a piscina, você está fazendo das suas férias, que você deveria estar presente curtindo o tempo, também férias não produtivas. Então, ser um realizador é quando eu tenho resultado não só no meu trabalho, mas quando eu tenho resultado também na minha vida com os meus filhos, na minha vida com a minha esposa, o meu esposo, na minha vida profissional, então eu tenho na minha vida pessoal, então eu tenho resultado em todas as áreas. Eu tenho resultado e também tenho tempo. Aí a gente olha para esse quadrante aqui e você fala, caramba, ser produtivo é complexo então, porque produzir é realizar aquilo que é necessário para levar você na direção dos seus sonhos. O resto é se ocupar. Ser produtivo é quando você consegue fazer aquilo, dar resultado naquilo que você realmente almeja. O restante das coisas é se ocupar. E eu sei que a vida da professora, o dia da professora, tem muitas e muitas ocupações. Então, a produtividade, ela está inversamente proporcional à sensação de estar ocupado. Eu sou produtivo aqui. Eu sou produtivo aqui. Quando eu realizo realmente aquilo que eu gostaria. E aí eu preciso aprender a otimizar cada vez mais as tarefas que eu preciso fazer. Por quê? Porque isso me dá a sensação cada vez melhor de não estar acumulando coisas para fazer até ficar atolado em tudo aquilo que eu tenho que fazer. Então, a produtividade tem a ver com a eficiência de tempo. Eu tenho tempo para fazer as coisas? Eu estou sendo produtiva no tempo que eu tenho? Quanto menor for o tempo que você leva para obter resultados que você pretende, mais produtivo você será. Quanto mais tempo me sobrar, mais produtivo eu sou, né? Então, a produtividade, ela está inversamente proporcional à sensação de estar ocupado. Por quê? Porque eu preciso aprender a usufruir melhor do meu tempo também. Porque a pessoa ocupada, ela não vai ter tempo e ela não tem resultados. O arrastador de pedras, ele tem resultado, mas não tem tempo. Quem tem uma vida vazia, tem tempo, mas não tem resultado. Agora, o realizador, ele tem tempo e ele tem resultado também. Então, quando nós somos capazes de terminar um trabalho no prazo, nossa, dá aquela sensação boa, né? De realização. E isso aumenta ainda mais a nossa confiança, a nossa satisfação. E eu sei que professora, você que é professora de valor com força emocional, você tem condições de fazer isso, porque não tem como ser produtivo, ter resultado, ter tempo para você mesmo, se você não tiver força emocional. Olha que sério isso, professora. Não tem como ser produtivo, não tem como ter resultados, não tem como ter tempo para você, se você não tiver força emocional. Então, professora de valor, por isso que eu estou aqui, porque eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente. Então, quando você termina o dia com aquela sensação de realização, de tarefa cumprida, isso faz toda a diferença na vida de uma professora de valor com força emocional. Porque você se sente motivada, você está lá e sabe que pode vir que você está ali, porque você aprendeu com as habilidades da força emocional a ter resultado e também a ter tempo, a ser uma pessoa que realiza as coisas. Por isso que um método é extremamente eficaz. Por isso que um método é extremamente importante para as nossas vidas. Por isso que o semear, sentir e entender, mudar, escolher, agir e realizar faz diferença na sua vida. O realizar
É como ser uma pessoa realizadora de forma realmente eficaz. E essa sensação é tão sensacional dentro de nós, dá uma confiança, melhora a nossa qualidade nas entregas também, e isso vai levando você a aproveitar cada vez mais novas oportunidades. E isso vai impactar aonde? Vai impactar na sua vida física, na sua vida mental, traz mudanças positivas na vida pessoal e profissional. Então, quando você aprende e desenvolve essas habilidades, as coisas começam a fluir de uma forma muito diferente. E uma professora que está na escola, por exemplo, com uma pilha enorme de tarefas para realizar, um monte de coisas para fazer, cadernos para cá, cadernos para lá, provas para corrigir, e aí chega a coordenadora dizendo que a mãe daquela sua aluna, que é aquela sua aluna Nutella, né, quer falar com você. Aí você, professora de valor, como você se sente? Ai, você se sente estressada, muitas vezes ansiosa, oprimida, fala, ai, agora não vai dar. Nossa, tem tanta coisa para fazer, tua irritabilidade vai lá nas nuvens, teu estresse sobe, você fica aí, né, com ansiedade à flor da pele. Não é isso que acontece, professora? Agora, uma professora de valor, com força emocional, com todas essas coisas que ela tem que estar carregando, a coordenadora chega e fala assim, a mãe daquela sua aluna Nutella está ali para conversar com você. Tem ferramentas e tem a professora de valor com força emocional, tem ferramentas. Ela vai saber lidar e gerenciar o seu estresse, a sua ansiedade, vai facilitar essa administração das tarefas e ela vai fazer aquilo que precisa da melhor forma possível e obtendo ainda um bom resultado. Principalmente o resultado de lidar com pessoas, porque ter força emocional muda a vida produtiva. Ter força emocional, ser forte emocionalmente, muda a nossa forma de produção. E eu vou mostrar para vocês agora 2 depoimentos de 2 professoras que, com força emocional, comprovam isso para nós. A professora Vanessa De Pieri, ela diz o seguinte, antes eu não finalizava minhas tarefas, ficando desmotivada e me sentindo incapaz, quando não conseguia mudar. Hoje, acredito mais que eu posso, eu ganhei autoconfiança. Olha, a professora Lara diz assim, o treinamento, o método Semear tem me ajudado muito a me autoconhecer e já tem feito muita diferença em minha vida profissional. Então, o que eu vejo mais nas pessoas e nas escolas, né, nas professoras que eu convivo hoje em dia, é que nós muitas vezes, nós estamos nesse quadrante aqui, ó. Nós estamos aqui, como arrastadores de pedra. É aqui que nós estamos. É aqui, ó. Por que nós estamos aqui? Porque nós temos resultado, mas nós não temos tempo. Nós temos resultado, mas nós não temos tempo. E aí, me estranha e me preocupa muito. Por quê? Porque você faz, se esforça, mas o seu resultado muitas vezes também é baixo. Por que é baixo? Porque a gente começa a se contentar com um aluno que aprende, é um aluno que não dormiu na sala, é um aluno que prestou atenção. E aí nós vamos acreditando que isso basta e isso é importante para sentirmos realizadas. Mas não é, professora, não está tudo bem. Não está tudo bem, porque por mais que você tenha resultados, o seu resultado muitas vezes é baixo. Mas eu vejo professoras arrastando pedras, vão tendo resultado, o aluno passa de ano, o aluno elogia você, vai lá, mas você não tem tempo. Por quê? Porque você vai arrastando pedras. Vejo também algumas professoras ocupadas. Por quê? Porque o resultado não era aquele que esperava e ainda continua sem tempo. Então, professora, não está tudo bem quando a gente olha para isso, para uma vida sem realização. Você vai arrastando pedra, porque no final, o seu emocional
vai cobrar um alto preço no decorrer do tempo. E isso custa aquilo que nós já estamos vendo em estatísticas. Isso custa a saúde mental do nosso professor. Isso custa o ânimo do nosso professor. Nós estamos aí colhendo estatísticas. Ah, mas Rafa, as estatísticas estão aí para mostrar o quanto os nossos professores têm adoecido e que hoje o que mais afasta professores e professoras da sala de aula não é mais bursite de escrever na lousa, não é mais rouquidão na voz, porque usa muito, né, o elemento vocal. O que mais tem afastado professores da nossa sala de aula são crise de ansiedade, alto nível de estresse, depressão, síndrome de burnout e assim por diante. Então isso custa a nossa saúde física e custa também a nossa saúde emocional, custando também nosso tempo e as nossas relações. Então eu trouxe para nós, para a gente poder pensar um pouco também, essa imagem. Esse quadro aqui foi pintado por um pintor famoso no Renascimento, Tiziano, e ele pintou esse quadro em 1549. E aqui ele fala sobre a mitologia, onde ele vai falar sobre Sísifo. Sísifo foi um homem que enganou os deuses. Na mitologia você vai encontrar essa história, que ele vai enganar Zeus, ele vai enganar os outros deuses como o deus da morte, e aí ele vai ter, depois que ele morre, ele tem uma vida longa, mas ele se considera um homem muito esperto, e quando ele morre, então, ele vai para o Hades. Lá ele vai encontrar os deuses dos quais ele nos quais ele enganou, né? Enroscou a palavra aqui, os deuses nos quais ele enganou. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser colocado para fazer uma tarefa e toda a eternidade carregar pedras. Carregar pedras, subindo uma montanha. E quando ele chega lá em cima, exausto, a pedra cai de novo. Aí ele tem que voltar no dia seguinte, pegar a pedra, pôr nas costas e carregar. E aí quando chega lá em cima, a pedra vem montanha abaixo de novo. Esse foi, né, a sua saga e aquilo que ele foi obrigado a fazer. Então, depois, se você gostou ou conhece, dá uma lida e pensa um pouco, porque às vezes a gente pode, né, ir arrastando as pedras ou levando as coisas e a gente acha que é normal. Não é, não é. E como é que a gente para de fazer isso? Quando a gente tem uma alavanca. Uma alavanca. E essa alavanca, assim como diz também, né? Agora me falhou aqui o nome, mas me deu uma alavanca e eu moverei o mundo, né? Então, quando a gente tem uma alavanca, o que acontece? Uma pequena ação que eu faço ou algo que eu mude, as outras coisas mudam também, porque isso é um sistema. É um movimento sistêmico e você sabe muito bem disso, professora. Olha só, quando a sua sala está muito agitada, sua sala está muito agitada e aí você pega um aluno, você muda um aluno de lugar, aquela mudança daquele aluno de lugar fez com que a classe ficasse quieta, fez com que a classe tivesse outro comportamento. Então, o que aconteceu? Eu precisei mudar todos os alunos de lugar? Não, eu simplesmente mudei um. Essa mudança de um aluno foi a alavanca para que toda a sala tivesse um outro comportamento e assim ficasse mais quieta. Então, qual é a nossa alavanca? A nossa alavanca é a força emocional. Quando nós aprendermos a ter força emocional, nós paramos de ficar ocupadas tendo baixo resultado e sem tempo nenhum, ou também paramos de arrastar pedras, aonde nós temos um resultado, mas nós não temos tempo para nada. Porque uma coisa a gente sabe, que vida vazia a gente não tem.
Vida vazia a gente não tem, né? A gente não tem bastante tempo e não tem nenhum resultado. Então, nesse aqui eu nem comento, né? Por quê? Porque isso aqui é algo que a vida de uma professora já nem existe, né? Porque eu não tenho muito tempo e eu não tenho nenhum resultado. Então, esse aqui nem existe para nós. Mas isso aqui existe muitas vezes para nós, porque nós não temos resultado e não temos tempo. O arrastador de pedras também existe para nós, porque nós temos alguns resultados, sim, muitos resultados muitas vezes temos, mas nós não temos tempo. Agora, o objetivo de verdade é chegar aqui, ó, a ser um realizador. Esse é o nosso objetivo, é ser um realizador, porque essa alavanca, que é a força emocional, te promove a isso. Te promove a isso. E você aprende isso com ferramentas práticas e autoaplicáveis quando você tem um método que semeia, um método que é uma sementinha, semear, né? Então essa alavanca proporciona isso. E uma professora de valor com força emocional é uma professora assim que consegue ter mais resultado e mais tempo, ou seja, se sentir mais realizada. E a produtividade na vida da professora tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com quantidade, porque nós temos um conteúdo programado para cumprir. Tem a ver também com qualidade das tarefas executadas. Por quê? Porque o aluno precisa aprender aquilo que nós, professores, estamos passando para ele. E também num determinado período de tempo, com os recursos que nos são entregues, como apostila, como os recursos que temos em sala de aula. Nós temos um tempo determinado para poder ensinar esse aluno com aquele conteúdo programado. Então, isso envolve nossa estratégia e também envolve nossa didática. Agora, como conseguir essa produtividade sem ter força emocional? Como conseguir essa produtividade se você se sente desvalorizada, se você se sente desrespeitada, se você se sente ansiosa, se você se sente irritada, com alto nível de estresse? Como fazer isso? Não dá, não dá. Você precisa dessa alavanca, porque a alavanca da força emocional é aquilo que te proporciona a aprender a gerenciar os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças que te limitam e que não te favorecem a nada, a escolher e a fortalecer as suas decisões, a agir em prol dos seus objetivos e aprender a lidar com a procrastinação e a ser um realizador, a alinhar os seus objetivos com o seu propósito de vida e assim ter mais resultado e também ter mais tempo. Então, professora, olha só que interessante. Lembra que ser uma professora de valor realizada não diz respeito apenas ao seu trabalho. Não diz respeito apenas isso. Ele diz respeito a você saber aproveitar melhor o seu tempo com aqueles que vivem com você dia a dia, no momento presente. Isso também é muito importante, tá? Porque ficar preso no trabalho todo dia não é divertido para ninguém. No entanto, quando você tem força emocional, você se torna capaz de lidar com o seu tempo. Você se torna capaz de aprender a diminuir o seu alto nível de estresse. E aí você aprende, consequentemente, a lidar com pessoas e aí dar atenção também à sua vida pessoal e às pessoas que também são importantes para você. E quando nós olhamos para isso de maneira positiva, quando nós olhamos, nós nos sentimos, sim, mais motivadas, mais renovadas, um trabalho melhor, um desempenho melhor na escola, dentro da sala de aula, com os nossos alunos, e isso vai construindo um círculo virtuoso. Isso vai construindo cada vez mais um círculo virtuoso. E eu vejo isso na minha vida. Eu sou prova viva disso. Eu falei que eu sou professora também. Faz mais de 25 anos que eu estou dentro das salas de aula. Eu sou professora também e hoje eu vejo que com força emocional eu consigo estar aqui. Já estive aqui também, mas eu aprendi com a força emocional
em estar lá. Por isso que eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Existe um método para isso também. E aí, quando nós olhamos para essas realizações, eu trouxe 2 delas aqui hoje para mostrar para você. 2 realizações. Nesse ano, tem 2 livros aqui. 2 livros. Esse livro aqui, escrito com outros profissionais da educação, escolhidos aí por todo o Brasil, aonde nós mostramos qual é o poder da força emocional para que você possa se sentir uma pessoa realizadora. Então, esse livro aqui, com mais outros profissionais, ele vai falar sobre cada história de vida. E aqui está como o seu caminhar pode inspirar. E aqui eu conto um pouquinho sobre a minha trajetória e a minha vida. E esse outro aqui, então, esse aqui, extremamente importante. Por quê? Porque nesse livro, com ferramentas práticas e autoaplicáveis, você pode aprender, inclusive, a lidar com a sua ansiedade, a gerenciar a sua ansiedade, porque você vai aprender o que há por trás da sua ansiedade, aprendendo a conviver e a lidar com a sua ansiedade de forma saudável. Então, quando eu olho para isso, professor, eu posso afirmar que a professora com força emocional tem uma vida pessoal e profissional muito mais gratificante. Sim, você pode ter uma vida pessoal e profissional muito mais gratificante. Quer escrever livros, quer dar aulas melhores, quer fazer palestras, quer gravar vídeos, quer impactar a vida do seu aluno, quer impactar a vida da sua escola, quer impactar a vida da sua família, mas antes, aprenda a impactar a sua própria vida. Aprenda a olhar para dentro de si, professora, e ver essa luz linda que tem aí dentro, esse diamante precioso que tem dentro da sua vida. Por quê? Porque isso sim faz toda a diferença e você aprende as habilidades em ser forte emocionalmente com o seu sentir, o seu gerenciar as suas emoções, o seu entender, o seu mudar, o seu escolher, o seu agir e o seu realizar, semear. Tá? Então, professora, nós somos seres humanos. Eu, assim como você, somos pessoas diferentes, únicas, nem melhores e nem piores, mas nós somos indivíduos. E por isso que sem força emocional nós não vamos manter esse equilíbrio de todos os dias. Nós temos que evitar esses altos e baixos, altos níveis de estresse, altos níveis de ansiedade. Não. Vamos continuar. Eu tenho estresse, eu tenho ansiedade, eu tenho tristeza, eu tenho, porque são sentimentos e esses sentimentos fazem parte de mim. O que eu preciso aprender é gerenciá-los para que eles não levem lá em cima e depois estejam lá embaixo e fiquem nessa gangorra. Eu tenho que manter um equilíbrio mais saudável e esse equilíbrio eu consigo através da força emocional. E aí, com isso, o que vai me favorecer também, professora? Vai me favorecer ser mais produtiva, ter uma rotina melhor de trabalho e uma rotina mais satisfatória. Não vai prejudicar os meus resultados e nem prejudicar as minhas relações e muito menos a minha própria vida. Por isso, é urgente sim, professora, aprender a gerenciar o nosso emocional e por isso que eu te convido a estarmos sempre juntas. Olha só o meu convite para você, professora. Deixa eu colocar aqui, ó. Se inscreve nesse canal, deixa o sininho ativado, dá um like e compartilha esse vídeo. E aqui também, ó, estão as nossas redes sociais, olha lá, Facebook, Instagram e podcast. Se inscreve também nos nossos canais para que você possa nos acompanhar e fazer parte dessa comunidade de professoras de valor que, com o passar do tempo, começaram a se sentir desgastadas. Por isso que eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente e atingir esse nível aqui de realização
também. E você sabe muito bem, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa e eu te aguardo, então, na nossa próxima aula.